Primeiro caso de uso da crase. Nós utilizamos a crase antes de palavras femininas. Então, vai a dica aí. Se eu tenho uma palavra masculina, eu já descarto a possibilidade do uso de crase, porque nós não utilizamos crase antes de palavras masculinas, somente palavras femininas. Eu vou dar um exemplo aqui e eu vou explicar por que nesse exemplo nós utilizamos crase. Vou à livraria. Vamos lá. Crase. Livraria é substantivo feminino. Tá? E aqui eu tenho o verbo ir. Vou. Então, quem vai a algum lugar. A algum lugar. E aqui, como eu tenho um substantivo feminino, o que acompanha um substantivo? Antecede um substantivo, um artigo. Qual é o artigo que marca o gênero feminino na língua portuguesa? A. Então, a, artigo. A com a, crase. Então, para que eu não precisasse falar ou escrever esse enunciado assim, vou à livraria, eu substituo por crase, ok? Então, a crase nós utilizamos antes de palavras femininas. Vamos para o próximo caso de uso da crase. Vamos lá. Nós utilizamos a crase para indicar horas. Então, cheguei às 9 horas. Agora, se eu for falar horas contadas, eu não utilizo crase. Então, no exemplo assim, ó. Às 2 horas pareciam não ter fim. Neste caso aqui, não se utiliza o uso de crase. E aí aqui vai uma curiosidade que quando nós utilizamos preposição após, desde, entre, nós não utilizamos a crase. Então, olha o exemplo. Após as 18 horas, eu já saí do trabalho. Então, com preposição aqui eu não tenho crase, tá? Eu só quando eu vou indicar horas, estou indicando horas, estou indicando que horas são. Agora, horas contadas, o tempo corrido, né? As 2 horas pareciam não ter fim. Não se utiliza a crase, não vai crase. A crase só vai quando nós estamos indicando a hora, ok? Vamos para o próximo caso de utilização da crase. Utilizamos a crase também nas locuções prepositivas e conjuntivas femininas. Então, quais são as conjunções prepositivas? Às custas de, à exceção de, à mercê de, à volta de. Locução conjuntiva, à medida que, à proporção de, tá? Então, vamos ver exemplos com esses termos.
Então, todos esses termos aqui são acompanhados de crase. Às custas dela, vírgula, fiquei de castigo. À medida que falava, ria mais. Então, locuções prepositivas e locuções conjuntivas são acompanhadas de crase. Vamos para o próximo caso. Quarto e último caso do uso de crase, com pronome aquele, aquilo, aquela, quando eles fazem a contração com a preposição a. Então, é um exemplo parecido lá com aquele primeiro caso que nós vimos. Não empreste dinheiro àquela pessoa. Então, nesse caso aqui, eu precisaria que tivesse outro a aqui. A aquela pessoa, tá? Então, para evitar essa repetição, nós utilizamos a crase acompanhada desses pronomes aqui. Ou, se eu tivesse a palavra para, não empreste dinheiro para aquela pessoa, aí não vai crase aqui. Mas na ausência de para, quando o pronome aquela faz a contração com a preposição a, nós utilizamos ele com crase. Então, aqui eu preciso que tenha outro a aqui nessa frase. Então, nós utilizamos crase acompanhando pronomes aquela, aquele e aquilo, quando eles fazem contração com a preposição a. Ok? Então, é isso. Esse foi o nosso encontro sobre crase. Espero ter contribuído e muito obrigada. Até a próxima!